Queridos amigos e amigas, estamos de retorno em mais um capítulo para estudar da obra Libertação, obra de autoria do espírito André Luiz, por meio do médium Chico Xavier. No dia de hoje, estamos a examinar o capítulo 19. Para quem vem acompanhando os nossos estudos, está a par de que estamos concluindo a obra Libertação, e o capítulo 19 é sobre o precioso entendimento. É o título do capítulo, Precioso Entendimento. Estamos aí no contexto em que a Margarida está sendo auxiliada, está se recuperando do processo aí obsessivo, quando houve um auxílio do plano espiritual e o afastamento das entidades inimigas, e toda a transformação que quem está lendo e está acompanhando já está a par, toda a transformação que tem ocorrido na atmosfera espiritual dela e também da sua casa, com todos os desdobramentos de mudança, de modificação, de renovação dos espíritos ligados a esse processo, né? Que remete à região espiritual liderada por Gregório, o chefe dessa organização criminosa. E no capítulo passado, nós vimos o instrutor Gúbio ofereceu seus recursos psíquicos para que Matilde, uma entidade ainda mais elevada, se materializasse e começasse a auxiliar os espíritos ali em sofrimento que estavam sendo resgatados naquele trabalho de tratamento, de higiene espiritual e de socorro espiritual nos arredores da casa de Margarida. Matilde aparece, começa a tocar o coração das pessoas com o seu discurso, com a sua fala e com a sua luz. Se tratava de um espírito bastante venerando para os padrões convencionais, a ponto do próprio André Luiz, como nós comentamos no capítulo passado, chamá-la de um anjo em forma de mulher, que era a primeira vez que ele estava vendo um anjo em forma de mulher. Matilde transmite um discurso, faz um discurso emocionante, auxiliou um a outro espírito que travou contato com ela de maneira mais privada, de maneira mais pessoal, como se fosse uma espécie de aconselhamento, de orientação. E nesse contexto, nesse íntere, portanto, Matilde também faz uma prece, e aí a gente entra no capítulo 19. O capítulo 19 começa mencionando ainda os arredores da casa de Margarida, Margarida ainda em recuperação, e a recuperação de Margarida, portadora de um fenômeno obsessivo, pertinaz, contundente. Margarida estava ainda em recuperação espiritual, psíquica e física. A obsessão muito prolongada, afirma Allan Kardec nas últimas palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, em uma nota a respeito de prece para os obsidiados, último capítulo do Evangelho, ele coloca mais ou menos assim: a obsessão muito prolongada, a longo prazo prolongada, gera, portanto, repercussões na saúde, razão pela qual o paciente necessita de tratamento magnético, fluidoterapia, os passes, a água fluidificada, a oração, os tratamentos espirituais e, diz Allan Kardec, tratamento médico. Por quê? Dizemos nós, porque o corpo também ficou debilitado. Uma obsessão, que é um assédio espiritual de uma entidade sobre a organização psíquica do sujeito, é claro que compromete, que afeta também o cérebro, o sistema nervoso, as alterações hormonais por conta da tensão, de todos os processos aí psíquicos que a obsessão acarreta, e naturalmente que anos a fio gera repercussões orgânicas, lesões físicas, a depender do caso, lesões irreversíveis, como é o caso da loucura, Kardec usa esse termo, da loucura, ou seja, de um transtorno mental com base biológica, com base orgânica, provocada inicialmente por uma ação espiritual nefasta. Então, nesse capítulo 19, Precioso Entendimento, o capítulo começa falando sobre esses arredores da casa de Margarida, e Matilde então pede a Eloy, um dos membros da equipe espiritual que André Luiz faz parte, né? Que André Luiz também é integrante. Ela pede a Eloy para trazer Margarida até aquele recinto onde ela estava atendendo outros espíritos,
que Margarida fosse levada também, já que Margarida estava se recolhendo nos seus aposentos para adormecer. Então Eloy traz Margarida desdobrada. André Luiz descreve o estado perispiritual de Margarida, e aqui vale a pena uma ressalva, uma consideração. O perispírito é o elo intermediário entre o ser espiritual, isso é o psiquismo, a mente, e a matéria. Esse perispírito, ele é uma via de mão dupla, afirmam os estudiosos do perispírito, e a gente dá para depreender isso da própria obra da codificação. Há uma relação tanto do espírito com relação ao corpo por meio do perispírito, como do corpo em relação ao espírito por meio do mesmo perispírito. Kardec vai dizer isso, né? Vai dizer que tudo aquilo que o espírito aciona repercute no corpo através do perispírito, mas que também tudo aquilo em que a matéria sofre, que a matéria é abalada, chega ao espírito por intermédio do perispírito. Aliás, a própria sensibilidade nossa é uma realidade que é do ser espiritual. O corpo não é o portador de sensibilidade, né? O cadáver não sente nada. Então não é o corpo que tem a sensibilidade em si mesma. O corpo transmite ao perispírito e o perispírito leva ao ser espiritual. O que significa dizer que o perispírito é uma via de mão dupla. Tudo aquilo que o espírito aciona manifesta-se no corpo, passando pelo perispírito. O perispírito, portanto, é um fio condutor, como diz Allan Kardec. Ele chega a falar fio nervoso ou fio elétrico, né? Ele chega a utilizar esses termos à guisa de comparação. Mas, diz ainda Allan Kardec, e também a obra espírita, que a gente pode dizer que tudo aquilo que alcança o corpo, que afeta o corpo, afeta também o espírito por meio do perispírito que passa. Então o perispírito é essa via de mão dupla. Quando o André Luiz descreve o estado de Margarida no mundo espiritual desdobrada, vale a pena a gente considerar aqui que o nosso estado psíquico, o nosso estado interior, o nosso tipo de vida encarnado vai afetando também o perispírito a ponto de gerar alterações perispirituais. Tanto aquilo que é do espírito se manifesta em nossa fisionomia, nosso corpo, por meio do perispírito, como o contrário. Então, a obsessão de Margarida, o estado psíquico dela deplorável, foi gerando nela, portanto, na sua realidade legítima, na sua realidade permanente, que é a realidade espiritual, e realidade espiritual essa que se manifesta por meio do corpo espiritual, que é uma realidade mais sutil do corpo carnal, do corpo material. O corpo material é uma cópia imperfeita do corpo espiritual, e o corpo material apresenta apresenta uma certa parcela de aspectos daquilo que está no corpo espiritual, sem dúvida nenhuma. Mas da mesma forma que o corpo material revela aspectos do corpo espiritual, também a vida material e as atitudes no corpo material podem transformar o corpo espiritual. Não é só do corpo espiritual para o corpo físico, mas do corpo físico para o corpo espiritual. Tanto é que Paulo, o apóstolo, costumava dizer: semeia-se em corpo animal, colhe-se em corpo espiritual. Isso é interessante a gente aqui, porque a gente está construindo o tecido do nosso perispírito, como diz Joana de Ângeles, né? Os atos nobres compõem uma tecelagem de luz. Os atos negativos produzem também uma tecelagem negativa e uma desorganização correspondente ao tipo de ato, ao tipo de ação que foi aí desencadeada. E como é que André Luiz descreve Margarida? Descreve que ela estava com expressão abatida, com sulcos profundos na face, visivelmente desgastada, visivelmente debilitada do ponto de vista perispiritual. Então o estado de debilitado dela no corpo material também se refletia no corpo espiritual. Isso é importante também aqui considerar. O que não significa dizer que sempre é assim, idêntico, tá? Às vezes o corpo está debilitado, mas moralmente o espírito está elevado, psiquicamente ele está tão bem que perispiritualmente ele está outra coisa, né? E às vezes
a gente tem um corpo bonito, saudável, bem organizado, e o perispírito está totalmente desorganizado, porque o perispírito reflete nele as realidades psíquicas e morais. Isso é importante, e não de aparência física. Ele se revela dessa forma. Agora, é claro que há determinadas situações, há determinadas condições, há determinadas vivências nossas que são idênticas. Então, por exemplo, se eu estou muito perturbado psiquicamente, essa perturbação psíquica se apresenta no corpo físico e se apresenta no corpo espiritual também. Né? Então, há realidades e há condições, né? Há situações específicas, há determinados sofrimentos que revelam uma identificação e identidade quase que igual, tanto no corpo físico para com o corpo espiritual. Né? Há uma espécie de conexão direta de relação de causa e efeito entre determinadas perturbações humanas e a perturbação que se reflete automaticamente com relação ao corpo espiritual. Mas é claro que o corpo espiritual se embeleza ou se desorganiza por leis que não são fisiológicas. A beleza do corpo espiritual não está num botox ou numa plástica que o espírito faz, mas sim as realidades espirituais dele. Eu me lembro agora de Meimei, que quando morreu, muito jovem, esposa de Arnaldo Rocha, que mais tarde seria o companheiro de Chico Xavier no Grupo Espírita da Prece, o diretor da reunião mediúnica do grupo Meimei. Um dos primeiros momentos que Arnaldo conhece Chico, naquela fase heróica de Chico, no esplendor da sua mediunidade, Chico materializou espíritos, inclusive o espírito de Meimei. E em determinado momento, Meimei aparece tão bonita, que Arnaldo fica deslumbrado. Você está mais bonita do que quando você estava aqui no corpo físico. E ela disse, o que é que você acha? Você acha que pelo fato de eu estar no mundo espiritual eu vou me descuidar da aparência? Afinal, se eu vinha encontrar você, é claro que eu me preocupei com a aparência. Eu me preocupei em colocar bem. Não deixo de ser mulher porque viajei para além do túmulo. Mas quero dizer aqui que a beleza do corpo espiritual aqui se reflete em função da beleza interior que cada um cultiva. Então isso é importante a gente aqui considerar. André Luiz narra que Margarida chega totalmente depauperada, totalmente sem percepção, não tinha uma percepção nítida de onde ela estava, não tinha uma percepção clara de onde ela estava, não percebia os arredores. Olha só, quantas vezes a gente sonha e pela nossa falta de percepção, pelo nosso apego à matéria, pelo vínculo ainda com a carne, pelos vícios que a gente cultiva, a gente fica numa espécie de névoa, chega no plano espiritual, não consegue ver direito as coisas, não consegue ter clareza, lucidez, e quando volta ao corpo não lembra dos sonhos, não lembra da experiência, o que não quer dizer que toda recordação de sonho é necessariamente boa, não. Às vezes não lembrar também é bom, mas ela chega no mundo espiritual e não conserva a percepção, não se dá conta dos espíritos que estão ali, de quantos espíritos são, não se dá conta de nada, e ela chega, André Luiz diz assim, chega no ambiente parecendo uma sonâmbula vulgar, uma sonâmbula comum. E aí é interessante porque à medida que ela vai se ambientando, que Eloy vai colocando ela, que ela vai sendo ajudada, né, que ela vai sendo ali amparada, que Eloy fala, conversa com ela, que outros espíritos começam a falar com ela, dialogar. André Luiz diz assim, ela parecia acordar pouco a pouco. Eu achei interessante essa frase, acordar, essa expressão acordar. Por quê? Sonâmbula e acordar. Ou seja, muitos espíritos no mundo espiritual se assemelham a sonâmbulos. Eu diria mais, eu diria que muitos encarnados vivem a vida como se fossem sonâmbulos, porque estão dormindo psicologicamente para as grandes verdades. Aliás, tese de Pedro Auspensky, grande psicólogo, discípulo do psicólogo soviético russo Gurdjieff. Pedro Auspensky, que era, se não me falha a memória, era britânico, era inglês, ele costumava dizer que 75% das pessoas dormem um sono psicológico. Né? Um sono psicológico, ou seja, o sono das coisas psicológicas importantes. Vivem a vida apenas fisiologicamente, né? Instintivamente, sensorialmente, né?
Então, essa neblina, Emmanuel chama neblina carnal, né? Como se fosse uma espécie de nuvem que nos envolvesse e que a gente não conseguisse visualizar ou tivesse muita dificuldade de ver as verdades espirituais no mundo físico. No mundo espiritual tem gente que continua assim, sonâmbula, né? Ou seja, não vendo, né? Então, interessante a expressão de Emmanuel, parecia acordar, ou seja, o espírito fora do corpo que preserva essa realidade, né? De uma pessoa espiritual e psicologicamente dormindo. Esse espírito chega no plano espiritual, mesmo por emancipação, pela saída do corpo natural, pelo sono, chega no mundo espiritual como cego, como uma espécie de cego. Daí a estrada de Damasco, Paulo, né? Paulo precisou ficar cego para ver melhor. Olha só. Porque depois que a gente fica na escuridão, as nossas pupilas, a nossa percepção fica mais acurada para a gente conseguir ver a luz. É na escuridão que a gente vê a luz de maneira mais forte, né? Então, é um símbolo interessante. Então, nós temos aí a experiência de Margarida, né, parecendo pouco a pouco acordar. Então, é interessante. O pouco a pouco acordar faz alusão aqui ao despertamento das verdades espirituais. E quando ela está no plano espiritual, emancipada, é curioso e muito intrigante o esforço para que ela pudesse aumentar o potencial de ver as coisas, de visualizar, de perceber a realidade à sua volta, de perceber o plano espiritual. Muitas vezes, quando a gente está fora do corpo, que a gente não tem essa acuidade, essa percepção, os espíritos nos ajudam, a obra de André Luiz, a própria obra de Filomeno de Miranda, nos ajudam a aumentar o potencial da nossa visão, para a gente ver melhor as coisas, para a gente visualizar melhor as coisas ao nosso redor, para a gente ver os espíritos melhor, para a gente poder visualizar a realidade de maneira mais assim acentuada, né? E isso, os próprios espíritos oferecem os recursos deles, magnéticos, espirituais, e aqui, nesse capítulo, a gente vai ver isso também. A gente vai ver nesse capítulo Matilde, aí Matilde se aproxima, e André Luiz diz que quando Matilde começa a falar, a voz de Matilde começa a enlaçá-la, ela começa a despertar mais, começa a ver melhor o ambiente. Quando ela vê os espíritos, ela vê a equipe de André Luiz, ela vê o Guba, ela se apavora, entra em pânico, mas quando ela olha para Matilde, e Matilde começa a falar, especialmente a voz doce de Matilde, encantadora. Veja, portanto, a importância de um espírito também evoluído, de vez em quando descer às regiões mais densas. Veja a importância de um espírito desse, né? O que acontece no mundo espiritual inferior acontece aqui na Terra. Os missionários que de vez em quando reencarnam são luzes na escuridão onde a gente está. De vez em quando eles se fazem luzes como estrelas cadentes, né? O Evangelho segundo o Espiritismo vai dizer isso, né? Chega-se um momento que as estrelas dos céus descem à terra para iluminar e fazer brilhar a verdade. Ora, então, nós temos aqui Matilde se aproximando, e quando Matilde começa a falar, e ela olha para Matilde e ouve Matilde, aí ela se enternece. Aí o medo, o pavor, que ela ficou desesperada, diminui e ela se entrega, se joga nos braços de Matilde, e Matilde começa a aplicar passes nela, passes no cérebro. André Luiz descreve de maneira sofisticada todo o processo aí de passes, né? Ela começa a aplicar passes no cérebro, começa a potencializar alguns centros nervosos. Interessante. Claro que o cérebro ali era o cérebro do perispírito, mas que claro que haveria uma repercussão no corpo físico. Será que Matilde, aqui é uma hipótese minha, será que Matilde estava potencializando porque no caso em pauta era necessário que Margarida tivesse uma maior capacidade de reter aquele encontro espiritual na memória quando voltasse e despertasse? Porque veja, tem obras que os espíritos, depois de um contato desse, há uma obra de Filomeno que fala isso, que os próprios espíritos, de propósito, dizem assim, ele não deve recordar desse sono quando despertar, ele deve esquecer essas ocorrências aqui. Vamos tentar agora aplicar alguma coisa para gerar um efeito anestésico, um efeito de amnésia, e quando ele despertar, ele não lembrar de nada, só ter a intuição positiva dessas ideias, porque se ele lembrar, vai ser prejudicial. Olha, os espíritos agem para apagar a memória quando a pessoa despertar. Veja, apagar quando é despertar. É como se fosse uma amnésia, tá? Porque fora do corpo o espírito sabe.
O espírito está ali. É algo que se assemelha ao processo de mediunidade inconsciente. Muita gente diz mediunidade inconsciente. Na verdade, não há uma mediunidade inconsciente. O que acontece com o médium sonambúlico ou inconsciente é que o médium sonambúlico ele sai do corpo, ele recebe o espírito, ele está consciente, ele não está inconsciente, ele está inconsciente. Só que quando ele volta ao corpo, como a emancipação dele é maior em relação ao corpo, quando ele volta ao corpo, ele não conserva as lembranças daquilo que ocorreu. Eu vou citar um exemplo que eu já citei nesse estudo, mas um exemplo bem humano. Eu conheço uma pessoa que ele costuma dizer assim, às vezes eu saio, é uma pessoa que gosta de beber, então ele sai, ele bebe, e chega um momento que ele bebe, e ele diz assim, eu vou pegar meu carro, que aliás é até errado a pessoa ingerir alcoólico e dirigir. Eu vou pegar meu carro, vou voltar para casa, e eu sei que eu vou voltar para casa, que eu estou consciente que eu vou chegar em casa, vou estacionar o carro, vou subir e eu vou dormir. Mas no dia seguinte eu vou acordar e vou perguntar, como é que eu cheguei em casa? Quem foi que dirigiu o carro? Fui eu mesmo? Então, veja, é esse processo. É uma amnésia a posteriori, é uma amnésia depois. Né? Ele tinha consciência, ele não havia desmaiado, então ele tinha consciência. Mas ao dormir, por conta da amnésia alcoólica, é algo semelhante. Eu estou utilizando esse exemplo bem humano para falar que é algo semelhante do que ocorre com o processo mediúnico sonambúlico e com o que ocorre aqui. Mas no caso aqui de Matilde, parece que Matilde está irradiando uma série de vibrações especiais, né, recurso do espírito elevado como ela, para produzir ali um potencial de aclaramento das percepções e talvez de conservar essa lembrança. A gente vai ver isso. E aí, enquanto Matilde vai fazendo isso, e Margarida vai ficando cada vez mais lúcida em relação à realidade, cada vez ela consegue visualizar as coisas de maneira mais clara, Gubbio diz assim, o estado natural da alma encarnada pode ser comparado, em maior ou menor grau, à hipnose profunda ou à anestesia temporária, a que desce a mente da criatura, através de vibrações mais lentas, peculiares aos planos inferiores, para fins espirituais e evolutivos. Ora, veja que coisa, o estado natural da alma encarnada pode ser comparado, em maior ou menor grau, à hipnose profunda ou à anestesia temporária. Ele está dizendo que o encarnado já está numa espécie de hipnose, já está numa espécie de anestesia. Ele já está mergulhado nisso, né? Pela sua própria condição. O espírito que ele se espiritualiza, que ele evolui, ele consegue romper um pouco com essa névoa. Né? Então foi o que fizeram Francisco de Assis, foi o que fizeram Teresa de Ávila, São João da Cruz, o apóstolo Paulo e assim por diante. Romperam com essa neblina de carne. Né? Mas, e é interessante que ele está dizendo isso, né, para comparar com a questão dos planos inferiores mais densos no mundo espiritual. O estado natural da alma encarnada pode ser comparado, em maior ou menor grau, à hipnose profunda, ou à anestesia temporária, a que desce a mente da criatura através de vibrações mais lentas, peculiares aos planos inferiores. Ou seja, é algo que quanto mais denso, as vibrações são mais lentas, né? Por isso que no plano carnal a gente se rasteja, a gente anda para o mundo espiritual, a gente anda muito devagar, a gente se movimenta muito devagar, a gente rasteja. No plano espiritual, desencarnado, é uma velocidade maior, porque a vibração é mais rápida. Quanto mais rápida, mais evoluída é a condição da alma, né? Então, ou melhor, ao contrário, quanto mais evoluída, por consequência, mais rápidas são as vibrações e as condições aí da alma. E os processos magnéticos que Matilde utiliza e imprime em Margarida, as irradiações, e aí André Luiz descreve que do tórax de Matilde também saíam fluidos balsâmicos que envolviam ali Margarida, envolviam ela em termos aí espirituais, com cores variadas. André Luiz descreve de uma maneira muito especial, né? Delicadíssima, que seria impossível aqui a gente reproduzir com toda a maestria, com toda a destreza, com toda a habilidade, né? E a riqueza de detalhes do espírito André Luiz, né? Mas em determinado momento, diz André Luiz, eu gostaria de destacar aqui, ele diz assim, fenômenos de metabolismo, olha só, fenômenos de metabolismo na organização perispirítica fizeram-se patentes
à nossa observação, porque Margarida expelia, através do tórax e das mãos, fluidos cinzentos escuros em forma de vapor tenuíssimo a desfazer-se no vasto oceano do oxigênio comum. Interessante que essa alusão de André Luiz, né, em relação à irradiação de Matilde, né, e a repercussão em Margarida, porque aqui André Luiz está falando sobre Margarida, né? Está falando sobre a repercussão em Margarida. Margarida expelia, através do tórax e das mãos, fluidos cinzentos escuros, como se estivesse jogando para fora, como se estivesse eliminando, em forma de vapor tenuíssimo, a desfazer-se no vasto oceano do oxigênio comum. Olha que coisa interessante. Então, os fluidos cinzentos escuros se desfazem no oxigênio comum. Isso é algo para a gente pensar. Eu acho que é algo que se aproxima disso, é o processo de mal-estar e de fluidos que o médium assimila na incorporação de sofredores, de espíritos sofredores, que fica com ele e depois ele elimina e se desfaz no oxigênio comum. Seja respirando pela respiração de oxigênio, seja expelindo, né? Então o médium também vivencia algo assim, porque fluidos cinzento escuros tem a ver com fluidos densos. Quanto mais o fluido denso, mais o fluido é da matéria, do mundo material, e não do mundo mais desmaterializado. Expelir é uma forma de desfazer na própria natureza. Então, isso é interessante. E aí, André Luiz ainda continua dizendo o seguinte, que tinha impressão, ou melhor, que tinha impressão não, que Margarida estava como que tivesse tomando um banho de essências divinas. A irradiação de Matilde, né, envolvendo ela, e ela como se ela estivesse tomando banho de essências divinas. Olha, se eu tomo banho, eu elimino a sujeira, a água vai eliminando, vai colocando para fora, vai exteriorizando, vai expelindo os fluidos impuros, né, da sujeira do corpo, e ao mesmo tempo vou colocando ali o shampoo, o sabonete, a água. Então, a metáfora de André Luiz, banho de essências divinas, não é aleatória, né? E aí, é interessante porque o despertamento de Margarida, como nós já comentamos, foi um misto de pavor e de encantamento em relação a Matilde, e aí o diálogo que se estabelece entre Matilde e Margarida. Esse diálogo é, digamos assim, o que é mais focalizado nesse capítulo é o diálogo entre Matilde e Margarida. Tanto é que o título do capítulo é Precioso Entendimento. Entendimento entre quem? Entre as duas. Entendimento aqui é sinônimo de diálogo, de conversação, de entendimento recíproco, de contato. Então Matilde e Margarida conversam. Margarida inicialmente desabafa, abre o coração, fala dos seus sofrimentos, das suas dores, menciona o casamento dizendo que ela não foi feliz no casamento, que ela não tem sido feliz e não é feliz no casamento. Isso aqui é uma coisa digna de nota, né? Porque, do ponto de vista geral, para algumas pessoas, o matrimônio, a ambição de casar-se representaria o máximo da felicidade, e a gente vê que não é. A experiência do matrimônio é uma das experiências no corpo físico, feito de alegrias, mas também de dissabores, feito de experiências, aprendizados, mas também de dores, de atritos, de sofrimentos, de amadurecimento, né? É tanto uma fonte de prazer, de bem-estar, de crescimento, como fonte também de sofrimentos, né? Como tudo na experiência terrestre. Por isso que os espíritos dizem que a experiência terrena é uma escola. Nem é paraíso, nem é inferno. É uma escola. Na escola há aprendizagem. Algumas lições e algumas aprendizagens na escola não são agradáveis. Nem todas as lições são recreio. É a hora do intervalo, é a hora do lanche. Isso também existe na escola. A hora do lanche, a hora do recreio, a hora da socialização com os outros, a hora de brincadeira com colegas, a hora, né, do entretenimento, que isso é prazeroso, mas há lições que são mais desconfortáveis, há lições que exigem mais, há lições que exigem certo sacrifício. A escola terrena é também uma escola. O mundo terreno é também uma escola.
Daí, Margarida desabafa sobre a experiência do casamento, dizendo que não foi feliz, que a vida dela tem sido uma coletânea de frustrações e que ela tem uma sensação de estar sendo atacada por inimigos invisíveis e que agora no plano espiritual ela tinha a noção, agora a percepção, a clareza de que esses inimigos que ela tem a sensação de ser atacada no corpo físico são, na verdade, seres espirituais que ela não consegue ali detectar, visualizar. E aí a colocação de Matilde é impressionante. Matilde diz minha filha e começa a orientá-la, né? Primeiro, eu não posso aqui resumir o discurso de Matilde, porque o discurso de Matilde é o ponto alto desse capítulo, é necessário ler com riqueza, porque o discurso de Matilde é o espírito superior, com aquele poder econômico de síntese, de dizer muita coisa em poucas palavras. Vale a pena ler o texto, eu não vou ficar aqui repetindo, porque senão o vídeo vai ser uma repetição do capítulo. E aí não é isso. Aqui a gente está fazendo reflexões em cima do capítulo. Mas Matilde passa uma orientação, né? A grosso modo aqui eu podia dizer o seguinte, Matilde diz para ela uma das coisas importantes, que ela não fugisse ao aperfeiçoamento, que a vida dela, onde ela foi colocada, a experiência dela é uma experiência de aperfeiçoamento, que ela deve levar adiante e que ela deve entender tudo aquilo como sendo oportunidades para que ela cresça. E esse crescimento depende dela, né? Que ela consiga aproveitar o contexto em que ela vive para que ela possa crescer espiritualmente, né? Essa é uma das orientações que Matilde passa, né? Diz para ela não evitar o sofrimento que aprimora, e aí alude aos chamados inimigos invisíveis, dizendo que no inimigo, a depender de como ela lide com aquele assédio, ou aquele provável assédio, a depender de como ela lide, não é só sofrer o assédio, mas como eu lido com o assédio. Se você, diz ela, identificar, eu achei a expressão curiosa, identificar o seu inimigo como sendo uma oportunidade para aprender alguma coisa, aí o sofrimento tem outro sabor. Ainda que seja sofrido. Isso em tudo na nossa vida, meus amigos. Tudo na nossa vida. Se eu sofro revoltado, sem saber por sofrer, ou por que sofrer, ou de maneira a não me melhorar, nem sempre o sofrimento melhora a pessoa. Mas se eu identifico, eu achei a colocação, a expressão de André Luiz interessante, se eu identifico o sofrimento como algo no qual, ou a partir do qual, ou do qual eu possa retirar ensinamentos e aprendizagens, aí o sofrimento ganha uma outra conotação. Não porque o sofrimento muda, o sofrimento continua o mesmo. Mas eu me melhoro aproveitando o sofrimento. Eu consigo subir, eu consigo me transformar a partir do sofrimento. Ou então eu fico no mesmo nível, sofro por sofrer e não melhoro uma vírgula. Então, extrair a lição dos ataques espirituais. Matilde fala isso para ela. Ou seja, esse ataque espiritual, o que é que eu posso aprender com ele? O que é que eu posso crescer com ele? Aonde é que eu preciso me melhorar a partir desse ataque? E, sobretudo, Matilde tem uma boa parte do discurso dela que ela destaca o olhar que Margarida deveria ter para os desafortunados. Isso é uma constante nos espíritos superiores. A espiritualidade superior, e é um dos lemas que a espiritualidade superior passa para as nossas vidas, é nunca te esqueças dos infelizes. Eu me lembro que em mediúnica, certa vez, eu recebi uma orientação dessa natureza. Nunca te esqueça do Cristo e dos infelizes. Haja o que houver. Então, isso é interessante. Por quê? Não porque os infelizes estão lá e eu estou cá. Sofridos somos todos nós. Mas quando eu saio do meu ego, porque minha dor, a dor que eu sinto, sempre é uma dor que vai me chamar mais atenção do que a dor do outro. Porque a dor do outro está longe. Eu digo isso, né? Uma unha encravada vai doer mais em mim do que um câncer no estômago em outra pessoa. Em mim. Porque o câncer no estômago na outra pessoa não dói em mim. Mas a unha encravada dói em mim. Então, apesar de eu saber que um câncer dói mais, a unha que eu tenho encravada está doendo em mim. Agora, o que Matilde está falando aqui, como os espíritos falam, é o seguinte. Se você sair um pouco de você para estender os braços
e a ação em relação a outras pessoas sofridas iguais ou até piores do que você, não é que sua dor vai passar ao passe de mágica, mas ao se deslocar, a sua dor não vai estar em plano primário, não vai estar no foco. Você não vai estar focalizando a dor, e toda vez que a gente focaliza a dor dói mais. Ao sair de mim para ajudar, embora minha dor não desapareça de uma hora para outra ao passe de mágica, eu saindo do meu ego, eu transcendendo o meu ego, eu indo além do meu ego, eu passo a ajudar a felicidade alheia, a minha dor vai diminuindo. A longo prazo, a minha dor vai diminuindo. O olhar para os desafortunados. Essa é a lição talvez mais preciosa que Matilde passa para ela. Primeiro porque, à medida que eu ajudo também, eu vou vendo outras pessoas que sofrem. E o sentimento de compaixão é uma espécie de anestésico. Aliás, pesquisas científicas demonstram que tem uma pesquisa muito bonita que foi publicada há alguns anos na Scientific American, uma das revistas de circulação científica e mundial internacional. E a Scientific American publicou uma pesquisa que, em psicologia, as pessoas olhando para fotos de criança com câncer, de pessoas doentes, apenas olhando para a foto e examinando o efeito de ficar olhando para aquelas fotos todo dia em determinado período, a produção de interleucinas, de fatores de imunidade, a ponto de fortalecer as nossas defesas imunológicas, as nossas imunidades. Olha só. Apenas olhando, imagine quando eu ajudo o próximo, quando eu me distendo ao próximo. A compaixão tem um efeito anestésico, tem um efeito de saúde, protetor de saúde, né, em relação a nós, né? Então é por isso que Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, esses aí estavam com leprosos e não pegavam lepra, estavam com tuberculose, não se contaminavam de tuberculose, a força imunológica da compaixão, né? Então isso vai ser motivo de estudo no futuro, já mas isso vai ser aprofundado muito mais no futuro, e os espíritos anunciam isso. Então são muitas lições preciosas, né? Mas esse olhar para os desafortunados é uma coisa interessante, porque ao mesmo tempo que eu ajudo o outro e que eu passo não apenas a raciocinar, mas a sentir que minha dor não é uma dor tão grande assim, isso é uma coisa interessante, ainda que doa, eu passo a ver dores mais contundentes, mas também eu consigo resgatar meus débitos, eu consigo me melhorar psiquicamente, eu consigo subir uma faixa e as minhas próprias dores realmente diminuem. E Margarida chega a dizer, minha filha, tudo bem, você sofre, você padece de dificuldades, você experimenta as agruras variadas. Eu sei, eu tenho noção porque eu tenho lhe acompanhado. Eu sei, eu acompanho a sua saga e conheço as suas necessidades, mas eu quero dizer que há as pessoas, há espíritos que passam por situações muito piores que as suas. Há mulheres iguais a você que sofrem pela bênção do matrimônio, por exemplo, e não têm a condição, porque não estão fadadas nesse processo reencarnatório a experienciar essa vivência. Por pior que seja o seu casamento e a sua vida doméstica, ainda assim, você tem a aventura de um lar. E aí começa a falar, por pior que seja a sua vida, você tem saúde física. Tem pessoas que estão na mesma condição que a sua, mas que estão acamadas em cima de um leito de cama, um leito de hospital ou um leito residencial. Vítimas aí de uma enfermidade pertinaz que não consegue sair da cama. E aí ela começa a citar, né, sempre há pessoas muito mais desafortunadas do que nós. E essa é uma realidade que nos chama a atenção, nos convida para a gente evoluir, para a gente crescer. Ou seja, a gente sempre pode estender os braços para alguém. Sempre pode. E aí muitas lições preciosas. Margarida diz, mas a senhora me abandonou. Ela disse, não, eu sempre estive lhe acompanhando, mas não poderia interferir nos seus processos também. E em determinado momento ela diz, mas minha filha, eu não estou aqui por acaso. Ou você acha que o mundo espiritual, quando desce para atender os espíritos que sofrem, vão apenas para exibir o poder dos céus? E aí ela entra no final do capítulo,
que é uma reflexão ainda mais profunda. Eu vou pedir licença para ler um trecho quando ela diz assim: o amparo do alto, direto ou indireto, reservado ou ostensivo, não é apenas mera exibição de poder celestial. Os moradores dos círculos mais elevados não se arriscariam a descer, sem objetivos de ordem superior, ao domicílio da mente encarnada. Assim como os artistas da inteligência não se animariam a movimentar espetáculos de cultura intelectual sem fins educativos, junto aos irmãos de raciocínios e sentimentos ainda rudimentares ou inferiores. O tempo é valioso, minha filha, e não podemos menoscabá-lo sem grave prejuízo para nós mesmos. O tempo é precioso, mesmo no plano espiritual, e a gente não pode perder tempo sem prejuízo para nós mesmos. Olha só. E aqui é importante a gente aqui considerar que Matilde está colocando isso não ao acaso. Margarida até fica surpresa com aquela colocação, e aí ela continua. Porque não é à toa que Matilde está colocando isso, dizendo que o mundo espiritual superior, ela não coloca ela, né? Porque pareceria uma exibição, uma presunção. Ela diz, os círculos elevados nunca descem aos planos mais baixos, só para exibição de poder espiritual, de iluminar as consciências de uma forma envaidecida, não. Sempre há um propósito aí de natureza espiritual superior. Afinal, o tempo é valioso mesmo para os espíritos elevados. Aliás, mais ainda para os espíritos elevados que não menoscabam o tempo sem grave prejuízo para todos, né? Especialmente para eles, né? O que é que Matilde quer dizer com isso? Ela revela nas próximas colocações. Ela revela nas próximas considerações que ela vai fazer. Matilde começa a falar com Margarida sobre a sua futura reencarnação. Olha para Margarida e diz, você não sabe, mas em alguns anos eu voltarei à Terra. Nos próximos anos estarei me preparando e dentro de alguns anos eu estarei de volta ao corpo físico. A Margarida, diz André Luiz, arregala os olhos e chega a gritar, tu, como se dissesse assim, a senhora, espírito evoluído, para que reencarnar? E aí ela se excusa, ela tenta fugir dessa ideia de que ela estava em uma condição excepcional e começa a explicar, dizendo que é necessário que a gente volte, afinal, todos nós, mesmo aqueles que aparentemente são mais evoluídos, temos compromissos com a retaguarda e que ela própria tinha vínculos de sentimento com corações queridos, né? Com entes queridos. Veja, Matilde está também aludindo a Gregório. Gregório ainda está na organização criminosa. Nem modificou. Mas um espírito desse, ele já antecipa o futuro. Ele já sabe o que vai acontecer. Ele já está antecipando o futuro, a futura reencarnação de Gregório perto dela também, filho dela. Então ela começa a dizer, eu tenho elos com pessoas ligadas ao coração, que ainda estão ligadas ao campo físico de maneira muito forte, aos círculos inferiores, etc. E aí diz para ela, novamente eu vou ler, em razão disso, espero não desconheças a santidade, olha só a revelação que ela vai fazer agora. Em razão disto, espero não desconheças a santidade do ministério maternal, na orientação dos espíritos renascentes. Nossas melhores possibilidades se perdem na esfera do recomeço, ou seja, a reencarnação. A esfera do recomeço é como a reencarnação está sendo chamada. Nossas melhores possibilidades se perdem na esfera do recomeço por falta de braços decididos e conscientes que nos guiem através dos labirintos do mundo. Está falando das mães em especial e dos pais de maneira geral. Carinho quase sempre não falta no santuário familiar, onde a alma se habilita à recapitulação de valiosa aventura. Entretanto, a ternura absoluta é tão perigosa, é tão nociva quanto a absoluta aspereza. Não ignoras, filha amada, que a entidade mais enobrecida, em retomando o veículo de carne, é compelida a sofrer-lhe os regulamentos. O espírito evoluído, por melhor que seja, ao mergulhar na carne, ele está submetido às leis da matéria. Ele tem um corpo. Por mais santo que ele seja, esse corpo envelhece, esse corpo se altera ao longo dos anos. Ele está submetido a leis. Jesus disse, não vim destruir a lei,
né? Tem a ver também com isso. E continua. As leis fisiológicas que dominam na crosta não fazem exceção. Impõem-se sobre os justos com o mesmo rigor, dentro do qual funcionam para os pecadores. O anjo que desça ao fundo da mina de carvão continuará naturalmente a ser um anjo na vida íntima. Entretanto, não escapará ao clima deprimente do subsolo. O esquecimento temporário me acompanhará nos abafadores das células físicas, mas o êxito desejável somente me felicitará se eu puder contar com a tua orientação robusta e vigilante. Eu só posso sair vitoriosa, diz Matilde para Margarida, com tua ajuda. Olha, você já percebeu o que é que Matilde está anunciando quando fala do santuário familiar, quando fala da nobreza, da nobreza da tarefa santificada do ministério, da santidade do ministério maternal. Eu acho que dá para entender aqui o que é que Matilde quer dizer, né? Vou precisar da tua ajuda, né? Porque por melhor que seja, o espírito fica criança, fica vulnerável, né? Na condição de criança, é ensinada, tem a educação, os ensinamentos que lhe passam, né? Então, interessante a metáfora, que o anjo, se desce numa mina de carvão, ele está na mina de carvão. Intimamente ele é um anjo, mas ele está num ambiente ali cheio de carvão, né? Então, interessante essa metáfora, né? E aí, Matilde continua. Defende o teu corpo. Defende o teu corpo como quem preserva um recipiente sagrado para o serviço do Senhor e espera-me em tempo breve. Agora fica claro. Espera-me em tempo breve. Corpo como um recipiente sagrado. O recipiente é para receber algum conteúdo. Olha só. O corpo para receber o conteúdo. Defende o teu corpo. Olha só. É necessário que a gente defenda os potenciais do corpo, né? Para o ministério, não apenas da encarnação, mas sobretudo quando a gente é co-criador com Deus através dos veículos da reprodução, né? A gente tem recursos potenciais que precisam ser preservados, né? E eu digo mais, aqui é reflexão minha. Você já parou para pensar que talvez hajam potenciais que precisam ser preservados em favor de oferecer os elementos psíquicos e também biológicos compatíveis com o reencarnante na hora do espírito reencarnar? Talvez aí esteja um dos segredos, dos desafios da maternidade e paternidade hoje. A chamada fertilidade. As dificuldades de engravidar, as dificuldades da fecundação. Talvez esteja aí. Quando a gente lê Missionários da Luz, a gente vê uma passagem que quando um espírito ia reencarnar, Segismundo, o caso de Segismundo, o cuidado que os espíritos tinham, inclusive com a vida psíquica, a vida moral do marido, do futuro pai da criança, em relação, por exemplo, aos recursos que a bolsa seminal, os recursos psíquicos presentes no espermatozoide que ele guardava para o êxito da fecundação futura. Tanto quanto, claro, possivelmente mais ainda, em relação aos recursos uterinos, os recursos ovarianos, os recursos hormonais e psíquicos da futura gestante. Então há recursos aí que passam, porque a ciência ainda é limitada para entender isso tudo. A ciência tem alguns parâmetros, né? Então o casal que está tentando engravidar, às vezes ele tem uma alimentação melhor para poder engravidar, evita bebidas alcoólicas, porque às vezes perturba, determinados hábitos perturbam o potencial de fertilização, de fecundação. Então a ciência tem, mas é limitado essa compreensão, né, em relação à reprodução, do ponto de vista, comparado com o ponto de vista espiritual, né? E aí ela continua, viveremos mais juntas na peregrinação meritória. Nos abençoados elos ao sangue, seremos mãe e filha, de maneira a aprendermos mais intensamente a ciência da fraternidade universal.
Realmente, Margarida, o meu retorno ser-te-á sacrifício doloroso ao corpo frágil e delicado. A minha reencarnação vai pesar sobre você. Vai ser um sacrifício você ser mãe na conjuntura em que você vai me receber. Todavia, ajuda-me na sementeira renovada para que eu te seja útil na colheita infalível. Na colheita infalível. Não me recebas nos braços por boneca mimosa e impassível. Adornos externos nunca trazem felicidade legítima ao coração. Interessante, ela vai ser uma filha, né? E filha mulher, às vezes a mãe enche de bibelô, de lacinho, de adornos externos. Nada contra isso, né? Mas as mães de meninas costumam empetecar, né? Vários penduricalhos, várias coisas, porque a menina, né, o vestuário feminino, etc., é muito mais rico, né? Filho homem, filho menino é camisa e short, é mais simples, mais básico, né? As mães costumam, né, enfeitar, né? E ele tá... Adornos externos nunca trazem felicidade legítima ao coração, e sim o caráter edificado e cristalino, base segura de que se expande a boa consciência. A estufa pode alimentar as flores mais lindas da terra, mas não produz os melhores frutos. A árvore benfeitora não prescindirá do carinho e da assistência constante do pomicultor. É imperioso reconhecer, porém, que somente se fortalecerá sob a temperatura atormentadora da canícula, debaixo de aguaceiros salutares ou aos golpes da ventania forte. A luta e o atrito são bênçãos sublimes, através das quais realizamos a superação de nossos velhos obstáculos. É necessário não menosprezá-los, identificando neles o ensejo bendito de elevação. Olha que mensagem maravilhosa. Olha que coisa, que roteiro impressionante, né, que Matilde está aqui colocando para a Margarida, né, sua futura mãe biológica aqui, né? Olha que quantas lições a gente pode tirar desse capítulo. Eu recomendo depois ler o capítulo todo, ver as colocações que Matilde faz em relação à Margarida, para a Margarida, vale a pena. E eu gostaria de concluir falando sobre essa beleza e sutileza do mundo espiritual, né? Uma mulher depauperada psiquiatricamente, que até há pouco tempo estava tomando medicações e estava condenada à loucura total, obsidiada, atormentada por espíritos, cujos espíritos estavam sendo afastados, agora seria mãe de um espírito desse. Seria mãe genitora de um espírito evoluído desse. Uma coisa importante, Matilde, ela vai mergulhar no corpo e vai ser filha de Margarida. Mas uma coisa importante, que essa é a grandeza de um espírito desse. Ele não está escolhendo, essa entidade não está escolhendo reencarnar dessa forma ao acaso. Por quê? Margarida tem débitos por aquilo que ela fez com Gregório. A obra Libertação insinua, ao longo da obra a gente consegue entender isso, que Gregório, ele se tornou um agente do mal, ele tem muitos débitos com muitas pessoas, né? Mas tudo começou a partir da mágoa que ele sofreu com Margarida. Margarida fez algo com ele que o traiu, que o ofendeu profundamente, e isso gerou toda essa repercussão. Então Margarida tem comprometimento com algo que fez em relação a Gregório, e gerou esse Gregório, agente do mal, destruidor, que lidera uma organização criminosa no além. Matilde é a mãe de Gregório. Olha como o espírito evoluído pensa de maneira diferente. Se fosse uma mãe assim mais humana, mais apaixonada, na média geral dos humanos, Margarida fez mal ao filho dela. Né? Qual era a ideia? Defender o filho e ficar contra Margarida, né? Se colocar contra. Não, ela está ajudando Margarida, está indo ao encontro de Margarida. Toda a obra é para ajudar Margarida. Toda a obra é libertação. É, no fundo, para ajudar Margarida. Por quê? Porque Margarida vai ser mãe. Olha que profundidade isso. Olha que profundidade. Porque Margarida vai ser a mãe que vai possibilitar a abertura das portas reencarnatórias
para a regularização dos débitos do Gregório futuramente. Mas para isso, o que é que Matilde faz? Escolhe mergulhar na carne. Escolhe ela mesma mergulhar na carne. Sendo filha daquela que fez tanto mal ao seu filho. Entende agora? Isso vai sensibilizar Gregório lá na frente. Porque se minha mãe escolheu ser filha dela, e aí? Entende? Essa atitude nobre de um espírito elevado acaba sensibilizando todo mundo e atraindo todo mundo para ele. O exemplo, como Jesus. Aí, em grau exponencial máximo, atraiu todos para ele com o exemplo máximo que ele deu. Aliás, ele dizia, né, aos discípulos, quando eu for erguido, atrairei muitos para mim. Os apóstolos achavam que ele seria erguido no trono. Quando ele entrou em Jerusalém, montado em cima do jumento, os apóstolos aplaudiram e acharam, ó, ele erguido. As pessoas aplaudindo, jogando ramalhete de flores, etc. Mas, como diz Amélia Rodrigues Espírito, alguns apóstolos perceberam que ele estava com um semblante triste, com a cabeça voltada para o chão, e de Joana, ele não aceitava as homenagens daquelas pessoas, como não aceitava as homenagens terrenas. Era o jumento que pisava sobre as homenagens do mundo, ele estava acima das homenagens terrenas. E no final, aí sim ele foi erguido, na cruz, que é o símbolo do exemplo. A gente só se ergue com o exemplo do sacrifício. E só atrai muitos com a luz que a gente já construiu dentro da gente mesmo, e que ilumina ao nosso entorno, a começar de nós mesmos. Então esse é um exemplo lindo, exemplo de Matilde, de resgate, é um exemplo de iluminação de outras consciências, né, que remete à própria figura, o exemplo máximo de Jesus, o exemplo máximo do Cristo. Então, pensemos sobre tudo isso, meditemos sobre tudo isso, essa obra que está acabando. E toda essa movimentação no mundo espiritual para ajudar Matilde é porque Matilde é mãe, será futuramente a mãe. E é através da mãe, isso é da reencarnação, que as coisas podem ser consertadas, possibilitando que os espíritos retornem. Olha a missão da maternidade como é importante. Olha porque os espíritos disseram a Allan Kardec que a mãe tem uma missão mais importante até do que a do homem. Olha porque Emmanuel tem umas falas em Consolador, André Luiz em Nosso Lar, falando sobre o papel importante da mulher, que alguns interpretam de maneira distorcida de que esses espíritos estão sendo machistas ou patriarcais. Não tem nada a ver. Está falando o valor da missão da mulher na Terra, especialmente por meio da maternidade, mas também da maternidade espiritual, não precisa ser da maternidade biológica. A maternidade espiritual no sentido de ser afetiva, né, de ser mais maternal, de ser mais acolhedora, como é, genericamente falando, as mulheres, né? Então, meus amigos, é essa a lição, espero que vocês gostem e até a próxima, se Deus quiser.